É momento de fechar a boca e esperar a bola entrar. Essa é a frase que define muito bem o que acontece neste momento dentro do CT Moacir Barbosa. Inclusive, essa frase foi dita por um dirigente que trabalha no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco não vem bem, o clima não é bom, a pressão é gigante em cima do Barbieri. E o Vasco terá mais essa semana cheia de trabalho, visando a partida desse próximo sábado contra a equipe do Fortaleza. E o que o torcedor vascaíno, o departamento de futebol do Vasco e todos que compõem nesse momento o Cruz Maltino esperam é mudanças, é vitória, é resultados. Porque do jeito que tá, meu amigo, não dá pra ficar. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre essa pressão, pois hoje tivemos novidades importantíssimas sobre o clima no CT Moacir Barbosa. Vamos falar também, é claro, sobre reforços, contratações. Mesmo após esses dias ruins, hoje temos novidades boas para trazer a vocês, né? Porque após o sábado, de lá para cá, só notícia realmente tenebrosa desse Vasco. E agora, enfim, temos uma notícia boa. Se tratando do meio-campo, Bruno Henrique. Realmente possibilidades reais do Bruno Henrique ser um dos primeiros reforços do Vasco nessa próxima janela de transferências. Tranquilo, rapaziada? Antes, porém, de começar, né, de falar sobre o Vasco da Gama, de trazer as informações, eu quero dar as boas-vindas a todos aí que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e você aí está no canal do Gigante Vasco. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, como a gente vem falando, o momento não é bom, o momento é ruim. O Vasco vive, de fato, né, por um dos piores momentos nessa temporada. Torcedor vascaíno completamente desiludido, desesperançoso com relação ao restante do ano. Mas a gente tá aqui pra cobrar, a gente tá aqui pra criticar, a gente tá aqui pra pressionar. Sempre, é claro, com muito profissionalismo, sempre com muita seriedade. Mas a gente não pode passar por esse momento que o Vasco está passando sem reclamar. Isso a gente não vai fazer. Mas para que a gente tenha mais voz, para que a gente tenha, mais força também, a gente precisa de você, a gente precisa da sua ajuda. Então, se você também está completamente contrário a esse momento do Vasco, está insatisfeito, se inscreva. Vamos juntos criticar, vamos juntos reclamar, vamos juntos fazer força. Porque o nosso canal tem muita força lá dentro, assim como diversos outros aí que fazem um trabalho sério aqui dentro da plataforma. Além disso, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, se você curte o nosso conteúdo, para divulgar também as informações do nosso Gigante da Colina aqui dadas pelo nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Então deixa aí também nos comentários o que você vem achando desse atual momento, que realmente, gente, é horrível esse momento do nosso Cruz Maltino. Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrarmos aí no assunto sobre reforço, eu quero falar sobre as informações que tivemos nesta tarde de segunda-feira, sobre o que vem acontecendo dentro do CT Moacir Barbosa. Pois, torcedor, é um fato. As críticas ao trabalho do técnico Cruz Maltino, Maurício Barbieri, aumentaram após mais uma derrota nesse último sábado, dessa vez para o São Paulo. O Barbieri, à frente do Vasco da Gama, com mais uma derrota, completou 6 partidas sem nenhuma vitória. A pressão da torcida, é claro, é gigantesca, pedindo a demissão do treinador. Os muros de São Januário foram pichados neste último sábado, na madrugada do domingo, por causa de resultados ruins, desempenhos ruins. Nos muros apareciam, fora Barbieri, diretoria omissa, diretoria covarde, fora 777. Então a pressão é muito grande. O departamento de futebol, nesse momento, sabe dessa pressão. Porém, mesmo diante disso, o que eu tenho a informar a vocês é que essa pressão externa, realizada pela torcida, realizada por nós, canais de YouTube, né? Acredito que todos hoje, nesse momento, são completamente contrários ao que vem acontecendo dentro do Vasco. Os canais, pelo menos, que eu venho acompanhando, que é o canal do Mário Coelho, é o canal da Atenção Vascaínos, é o canal do Juninho, do Machão da Gama, o canal do Futebolaço, ninguém está satisfeito com esse atual momento do Cruz Maltino. Porém, essa pressão realizada externamente, ela não ecoa dentro do clube. Essas são as informações que a gente tem. Pois, segundo notícias, o departamento de futebol hoje, que é liderado pelo Paulo Brax, já esperava essa oscilação durante a temporada. O Vasco iria começar realmente muito bem, e começou. O Vasco, na montagem do elenco, teve alguns lapsos de bons jogos, um bom jogo, mesmo com aquela derrota contra o River Plate no primeiro jogo da temporada, bons jogos no estadual, um bom jogo contra o Fluminense, uma vitória sobre o Flamengo. Então o Vasco apresentou momentos de bom futebol, mas nesse momento a oscilação é uma curva completamente lá embaixo. Se a gente pega o gráfico de desempenho do Vasco já esteve aqui e nesse momento, gente, tá muito lá embaixo. Isso não é normal, mas segundo notícias, o departamento de futebol do Vasco já esperava
exatamente isso. Porém, não é porque o departamento de futebol esperava, não é porque essa pressão não ecoa dentro do Vasco, que o departamento de futebol não tem cobrado o Barbieri. Não. Maurício Barbieri vem sendo cobrado internamente. O treinador do Vasco se reúne com frequência com o diretor técnico, que é o Abel Braga, com o diretor executivo, que é o Paulo Brax. Jogo após jogo, eles se reúnem um dia no CT Moacir Barbosa para falar sobre a equipe, falar sobre o desempenho do Vasco, colocar em dia realmente o que vem acontecendo nos treinos. E é claro, o Barbieri ser cobrado com relação à necessidade de evolução que hoje é nítida. O Vasco precisa evoluir. Desse jeito que não dá, o Vasco vai ficar lutando até o final do Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado à segunda divisão. A leitura, inclusive, só para antecipar aqui a vocês, antes de entrarmos no assunto sobre reforços e deixar vocês muito bem inteirados sobre tudo que está acontecendo. A leitura que hoje o Departamento de Futebol vem tendo sobre o Vasco é a seguinte: o Vasco consegue ser competitivo nos jogos grandes. O Vasco conseguiu ser competitivo contra Palmeiras, o Vasco conseguiu ser competitivo contra Atlético, o Vasco conseguiu ser competitivo contra Fluminense, nos jogos grandes contra o próprio São Paulo, querendo ou não, o Vasco perdeu de 4-2, mas foi competitivo. O Vasco conseguiu empatar no final da partida, mas por desatenções, o Vasco acabou realmente sofrendo 2 gols muito rápido e ser derrotado pelo placar de 4-2. Então o Vasco vem conseguindo ser competitivo, mas o desempenho melhor que o torcedor vascaíno espera e o departamento de futebol também quer que o Vasco tenha, passa por muito mais do que apenas o Maurício Barbieri. As pessoas hoje dentro do departamento de futebol do Vasco entendem que esse momento o elenco está conseguindo entregar quase tudo que pode. Faltam peças. E exatamente essas ausências fazem com que o trabalho do Maurício Barbieri venha estar nesse momento limitado. Então o departamento de futebol cobra o Maurício Barbieri, mas entende também que o técnico precisa de mais peças para ter mais qualidade e conseguir impor ainda mais o seu modelo de jogo. Essa é a informação que a gente tem. O clima está muito ruim. O clima dentro do CT Moacir Barbosa já foi um clima leve, um clima de risadas, um clima de alegria. Hoje é um clima ruim, semblantes mais sérios, como o Léo, inclusive na última coletiva que deu lá no CT Moacir Barbosa na quinta-feira, onde tomou realmente um olhar mais de seriedade para um lugar de sorriso e brincadeira que era visto com mais frequência. Hoje, como a gente trouxe lá, né, no início do vídeo, uma pessoa de dentro do clube resumiu que o momento é de fechar a boca e esperar a bola entrar. Então o momento é esse, é um momento ruim, é um momento de insatisfação com tudo isso que vem acontecendo. E automaticamente, para que esse momento melhore, como a gente falou, o departamento de futebol do Vasco hoje entende, como nós, torcedores vascaínos, que para o desempenho aumentar, é necessário reforços. A gente não está tirando a culpa do Barbieri, pois eu acho que esse elenco pode entregar mais, mas eu concordo com o próprio departamento de futebol do Vasco, que essa é a minha visão também. O Vasco pode entregar mais, mas é muito difícil entregar mais com esse elenco que hoje o Barbieri tem em mãos. O Barbieri precisa de reforços, o Barbieri precisa de contratações. Foi um elenco mal montado pelo diretor executivo Paulo Brax. E exatamente por isso, parte desse processo de evolução parte também por um elenco mais competitivo, pela chegada de reforços. Então, nesse momento, o Vasco aposta sim na chegada de reforços nessa janela que vai abrir já, em breve, em julho, para ter um elenco mais forte e fazer com que esse trabalho do Maurício Barbieri venha a ser ainda mais impulsionado. A diretoria já identificou as carências desse atual elenco, que são nítidas, né? Acredito que todo torcedor sabe quais são as carências desse atual elenco. É um primeiro volante, hoje o Vasco só tem naquela posição o Rodrigo e o Matheus Cocão à disposição, e com todo respeito, o Rodrigo é um cria, que está fazendo seu primeiro ano profissional, e o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, é um atleta de 21 anos que chegou de um clube de Série C, que é o Náutico, com todo respeito ao Náutico, um clube tradicionalíssimo, gigantesco aí do futebol pernambucano, mas é uma disparidade muito grande com relação ao Vasco. Então o Vasco precisa de um primeiro volante, o Vasco precisa de um ponto esquerda. O Alex Teixeira para mim não é ponto esquerda, mas está naquela posição. Não gosto dele ali. O Alex Teixeira fica completamente apagado jogando na beirada do campo, mas o Barbieri gosta de colocá-lo ali. Então o Vasco só tem naquela posição o Alex Teixeira e o Eric Marcos, e o Figueiredo às vezes também desempenhando aquela função, jogadores que não estão conseguindo mostrar potencial suficiente para ser titular. Eu acho que o Eric Marcos já desempenhou várias partidas no bom futebol, Figueiredo também, o Alex Teixeira também, mas ninguém tem condições para ser o titular absoluto. Aquela ponta ali ainda é um ponto de interrogação, né? Ainda temos uma interrogação gigantesca ali na ponta esquerda. E o camisa 10. O Vasco precisa do camisa 10. O Vasco não tem um meio armador. O Vasco tem como opção para aquela posição o Carabarral. Com todo respeito, gente. Não tem condições do Carabarral ser o titular do Cruz Maltinho. Então, exatamente por isso, o entendimento hoje da diretoria, do departamento de futebol, é que o Vasco precisa de reforços experientes.
crias, jovens, jogadores novos, o Vasco já tem muito. Então o Vasco, nesse momento, vai focar nessa janela de transferências em trazer jogadores mais experientes, aumentar a idade, a média de idade desse atual elenco. Jogadores que venham com status de titular absoluto. Porém, é um grande obstáculo o investimento que o Vasco tem à disposição para essa janela de transferências. Próximo aporte só vai cair em agosto. Agosto, o Vasco vai receber 190 milhões de reais. Essa grana só cairá após o término da janela de transferências. Então o Vasco não terá dinheiro para utilizar esse aporte para comprar, investir, realmente ter grana aí em cofre para pagar o que poderia, né, realmente ter à disposição para investir em novos jogadores, novos reforços, novas contratações. Então o Vasco tem essa dificuldade, mas vai com tudo aí no mercado, vai com tudo realmente atacar o mercado internacional, o mercado brasileiro também, em busca de novidades. E exatamente por isso a gente já entra e pega esse caminho para falar sobre reforço, porque o Vasco vai precisar contratar. O Vasco tem nomes aí já sendo analisados, sendo observados, e um desses nomes é o Bruno Henrique. E nessa tarde de hoje, gente, nessa tarde de segunda-feira, a gente teve novidades sobre a situação do meio-campo, de 33 anos, que hoje veste a camisa do Al Ittihad. E já antecipo a vocês, ele realmente, gente, é um volante. O Bruno Henrique é um volante de origem. O Bruno Henrique desempenha muito um papel de segundo volante. Sabe o Andrei Santos? Com disparidades, só para deixar bem claro. Mas é um jogador que gosta de pisar na área, é um jogador que gosta de observar, né? Ter o jogo de frente, olhar o jogo de frente, ter a bola no pé, ter a posse, criar jogadas. Esse é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é um Guinha Azul, o Bruno Henrique não é um Jean, esse primeiro volante pegador, o Bruno Henrique não é um Yuri Lara, passa longe, mas muito longe. O Bruno Henrique é um jogador de dar assistências, de chutar ao gol, de bater faltas. O Bruno Henrique é um volante, mas é um volante muito mais com características de 10 do que de 8, gente. Essa é a grande realidade hoje do Bruno Henrique. E aí eu tô vendo muitas pessoas, quando eu coloco que o Bruno Henrique seria esse 10 do Vasco, falando: Lucas, o Bruno Henrique é um volante. O Bruno Henrique viria para ser volante do Vasco. Não. O Vasco procura um volante, o Vasco procura um camisa 10. Mas entendam que para volante, o Vasco não procura um segundo volante. O segundo volante já temos, é o Jair, esse jogador que sai pro jogo. O Vasco procura, para a posição de volante, o primeiro volante. Esse pegador, esse Urilar, esse pitbull, esse cão de guarda. E o Bruno Henrique passa longe disso. Então essas negociações com o Bruno Henrique são para que ele venha e jogue de 10. Jogue olhando pro jogo, de frente pro jogo, armando o jogo. Esse é o Bruno Henrique que vem para o Vasco. O volante fica para depois. O Bruno Henrique seria sim esse camisa 10. E quais são as informações que temos sobre esse meia de 33 anos, gente? Informações que tivemos através de notícias lá do Central da Bola, uma página gigantesca, é que o Vasco da Gama vai apresentar nessas próximas horas de hoje, segunda-feira, um pré-contrato ao volante Bruno Henrique. Bruno Henrique tem o seu contrato sendo finalizado agora, no dia 30 de junho, exatamente da maneira que o Vasco quer para conseguir realizar as suas contratações. O Vasco busca nomes que irão ficar livres no mercado e o Vasco, por não ter essa grana em mãos, tem a necessidade de comprar os direitos econômicos, os direitos federativos. O Bruno Henrique ficará livre no mercado e será um grande facilitador ao Cruz Maltino. Então o Vasco vai apresentar um pré-contrato para que já se resguarde, ou seja, o Vasco apresentando um pré-contrato e o Bruno Henrique assinando, a partir do dia 1º de julho, que ele estará livre no mercado, ele já será um jogador do Vasco automaticamente. A ideia do Vasco é buscar jogadores exatamente como eles. Jogadores que vêm para ser titular, jogadores com mais experiência, qualidade e dentro de uma condição financeira que o Vasco procura. É realmente um jogador de muita qualidade, gente. Um jogador que eu me empolgo muito. O Bruno Henrique é um jogador diferente, um jogador que tem tudo realmente para ajudar o Cruz Maltino nesse segundo semestre, né, nessa segunda parte da temporada. Um jogador bom. Com relação ao salário, né, só para trazer aqui a vocês. O salário do Bruno Henrique lá no futebol árabe é em torno de R$1 milhão. Mas como ele realmente já está com uma idade mais avançada e vai voltar ao Brasil, tende a cair esse salário. O Vasco está disposto a pagar um salário mais alto, sim, pela contratação de atletas nessa próxima janela de transferências. Lembra que eu falei a vocês nos últimos vídeos, é por isso que eu falo, acompanha o nosso canal. O Vasco nessa última janela, ele tinha uma característica, um perfil de contratações: pagar, comprar os direitos econômicos e nessa compra dos direitos econômicos não pagar um salário muito alto. O salário mais alto que o Vasco hoje paga é o do Pedro Raul, com R$500 mil. O Vasco pagou 12 milhões de reais na sua compra. O Vasco pagou 20 milhões de reais no Lucco Herediano. Eles não recebem nem 300, 400 mil reais, esses jogadores. Apenas o Pedro Raul, que recebe os 500 mil. O Vasco, nessa janela, terá um perfil diferente. O Vasco não irá gastar a sua grana comprando.
mas vai gastar a sua grana pagando altos salários. Então, é um dinheiro que vai ser utilizado de maneiras diferentes. Ao invés do Vasco gastar muito com compra, o Vasco vai optar dessa vez para gastar muito com os salários. Tranquilo? Então, só para informar a vocês, é um salário alto, mas que o Vasco negociando poderia sim se encaixar naquilo que o Cruz Maltino busca para essa próxima janela. Tranquilo, rapaziada? Te empolga ter o Bruno Henrique no Vasco? Deixa a sua opinião. O clima é ruim, o clima é difícil, temos questão de esclarecer aí tudo que vem acontecendo dentro do Vasco nessa tarde de segunda-feira, que de fato promete e muito para o torcedor Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi a Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa segunda. Retornaremos aí com Boa Noite Gigante por volta das 7h30 e contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas.